Olá, eu sou a Alessandra Rocha do canal Estimulando Universos e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre Marte, o destino dos nossos futuros exploradores. Sim, vocês mesmos que estão aí me assistindo. Daqui a algumas décadas, quem sabe vocês estarão lá em Marte. Nesses próximos minutos, vamos falar um pouquinho do que esperar e como se preparar para essa nossa futura exploração. Mas será que você conhece bem as características desse que possivelmente será o nosso próximo destino? Então vamos descobrir um pouquinho sobre Marte e criar alguns modelos para que você possa aprender mais, ter em casa com você, levar para a escola e fazer com que todo mundo se apaixone pelo futuro da exploração espacial e da ciência planetária. A primeira coisa que você precisa saber é a localização do nosso destino. Marte é o quarto planeta na linha de órbitas do Sistema Solar. Ele é nosso vizinho, porque na verdade o planeta Terra é o terceiro planeta na linha de órbitas. Mas por mais que pareça pertinho, esse papo de somos vizinhos, Marte fica na verdade bem distante da gente. Para você ter uma ideia, a cada 2 anos, Marte se aproxima bem da Terra, as órbitas ficam bem alinhadas. E esse bem pertinho da Terra quer dizer mais ou menos 60 milhões de quilômetros. Mas quando Terra e Marte se afastam, ficam na maior distância entre os dois, quer dizer, um de um lado do Sol, o outro do outro, esta distância pode chegar a 2,5 vezes a distância da Terra ao Sol. Isso dá mais ou menos 400 milhões de quilômetros. Então, quando eles estão a menor distância, a distância entre eles é de 60 milhões de quilômetros e na maior distância podemos alcançar 400 milhões de quilômetros de distância do nosso próximo vizinho. E é por isso que as missões da Terra saem para Marte de 2 em 2 anos, para ser mais exata, 26 meses. Assim, aproveitamos melhor a menor distância entre os dois planetas, economizando combustível e recursos para chegar lá. Então se programe. As últimas missões para Marte saíram daqui da Terra em 2020, chegando lá neste ano, 2021, no comecinho desse ano. Entre essas missões, tivemos o Mars 2020, que levou o rover Perseverance e dentro o seu pequeno helicóptero Ingenuity. A próxima partida sairá aqui da Terra em outubro de 2022, com a missão ExoMars. E quem sabe vocês, futuros exploradores, não estarão preparados para as próximas missões de 2024, 2026, 2028. Bom, agora que a gente já sabe a localização e quando podemos partir para o nosso próximo destino, temos que saber o que vamos encontrar ao chegarmos lá. Então vamos falar das principais características do planeta Marte? Marte é um planeta rochoso, assim como os outros 3 primeiros planetas da linha de órbita do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus e Terra. O que isso quer dizer, ser um planeta rochoso? Quer dizer que nós vamos encontrar uma superfície sólida para pousar e caminhar assim que chegarmos lá. E a superfície de Marte é um show à parte. Graças aos rovers, aos landers, aos orbiters que estão em Marte desde a década de 70, nós pudemos fazer um mapeamento de toda a superfície, de praticamente toda a superfície do planeta, e pudemos estudar as suas características em profundidade. Só de observar rapidamente, a gente já sabe qual é a principal característica da superfície de Marte, certo? A sua cor avermelhada. Na verdade, Marte tem o apelido de planeta vermelho. Agora, por que será que a superfície de Marte tem essa característica? Então vamos falar um pouquinho da composição do solo de Marte. A composição do solo marciano é basicamente basalto vulcânico rico em óxido de ferro. O óxido de ferro é a nossa famosa, conhecida ferrugem, que deixa o solo com aquela coloração vermelho-alaranjada. Como nós humanos ainda não colocamos os nossos pezinhos lá na superfície marciana, nós não temos nenhuma amostra do solo marciano, mas conhecendo todos os processos que fazem um solo chegar a enferrujar, passar desta coloração para esta coloração, eu vou fazer esse modelo com vocês. Assim vocês podem acompanhar, mostrar para todo mundo e explicar como que o solo de Marte chegou a enferrujar.
Bom, o que você vai precisar para fazer essa experiência? Em primeiro lugar, areia branca. Você coloca areia branca aqui num saquinho transparente, está vendo que tem umas pedrinhas também? Isso é muito legal colocar essas pedrinhas porque o solo marciano tem muita rocha, muito pedregulho solto por ali. Então vai ficar bem legal o efeito. Onde você pode encontrar esta areia? E ela tem que ser branca mesmo, para que você consiga aproveitar, para perceber o passo a passo, até o enferrujamento total. Você consegue encontrar em lojas que vendem materiais para aquário, floriculturas, né? Ou material de artesanato para fazer aquelas garrafinhas cheias de areia dentro com desenhos, mas tem que ser branca, senão o efeito não fica tão legal, tá bom? Então aí você coloca a areia branca, metade de um saquinho transparente, tá? Para você poder acompanhar o processo. Vamos precisar também de palha de aço, aquela que a gente usa para lavar louça e tal. Já explico por que a palha de aço. Nós vamos precisar de água. Um borrifador é melhor, porque a gente vai só borrifar gotículas de água. Não é para jogar água e tudo, porque senão não vai dar certo. E um palitinho para mexer durante os dias que vão se passando. Bom, depois que você colocou aqui a sua areia branca com as pedrinhas aqui dentro, nós vamos colocar a palha de aço. Acompanha aqui comigo. Então a gente vai desfiar a palha de aço, tá? Ela tem que estar bem desfiadinha para ter maior superfície de contato com a água que a gente vai colocar depois. Como o próprio nome diz, né? A palha de aço, ela é feita de pequenos filamentos de aço. E o aço, na verdade, é o quê? O aço é uma liga metálica feita de ferro com um baixo teor de carbono. Tem um pouquinho de carbono aqui no aço. E o ferro é exatamente o que a gente precisa nessa experiência para enferrujar aqui o nosso solo marciano. Ó, tá vendo? Eu desfiei bastante. Para essa quantidade aqui de areia, você vai usar praticamente todo aquele novelinho de palha de aço, tá? E vai colocando aqui no saquinho, desfiada. Depois, durante os dias que vão se passando, vocês vão vendo o que vai acontecendo com a palha de aço. E aí vocês podem indo adicionando cada vez mais para conseguir um resultado mais interessante. Bom, depois que solo e ferro estão na superfície do planeta, o que está faltando aqui? Água! Isso mesmo, vamos borrifar um pouquinho de água em cima da palha de aço. Capricha bem aqui, ó. Até mesmo o saquinho ficar cheio de gotículas, tá? Porque assim a superfície de contato aí da água não fica só aqui em cima. Mas evite molhar muito a areia nesses primeiros dias, tá? Então aqui, ó, a gente já adicionou ao nosso planeta o solo, o ferro e a água. Vocês estão vendo aqui as gotículas de água, inclusive aqui no saquinho, ó, tem bastante gotícula de água. E vocês vão deixar assim, aberto, ao ar livre, pegando bastante oxigênio. O importante é seguir esse passo a passo para construir esse solo marciano. Então, temos a areia, temos o ferro e temos água. Sim, gente! A gente fala de Marte e água na mesma frase? Sim, é verdade. Segundo os estudos, já temos evidência suficiente para dizer que Marte teve sim um oceano de água líquida em sua superfície em seu passado. Basta olharmos fotos de canais, leitos de rios, deltas, cânions, vales aqui no nosso planeta e comparar essa geologia com a superfície marciana para a gente ver que sim, a água esteve lá presente deixando marcas, assim como deixa em nosso planeta. Outras evidências, como erosão no relevo, presença de argila no solo, mostram
que apenas com presença de água líquida na superfície é que conseguiríamos esses resultados. E para onde foi toda essa água, todo esse oceano de água líquida que tinha na superfície de Marte? Bom, nós sabemos que para a água estar em estado líquido na superfície de um planeta, é preciso ter condições ideais de temperatura e pressão. E aparentemente, por muitos e muitos anos, Marte tinha sim tais condições. Mas, por conta de ventos solares que aconteceram em algum momento da história evolutiva de Marte, fizeram com que os escudos protetores do planeta, que são o campo magnético e a atmosfera, fossem severamente afetados. E assim, a temperatura e a pressão caíram vertiginosamente. Logo, a água que estava em estado líquido na superfície do planeta não conseguiu ficar estável por conta da baixa temperatura e também da baixa pressão atmosférica. Então, uma parte dessa água congelou, a outra parte evaporou. Mas, nesse processo, alguma parte dessa água se fundiu, se agregou aos materiais presentes no solo de Marte. Como eu disse antes, o basalto vulcânico, que é rico em ferro, exatamente como demonstrei para vocês no nosso modelo. Esse pequeno volume de água, que no nosso modelo é o borrifar, equivale a essa pequena quantidade de água que se agregou ao ferro no solo marciano quando a água sumiu da superfície do planeta. Muito interessante tudo isso, né? Sem a gente nunca ter pisado em solo marciano, sem nunca ter trazido amostras do solo, mas só conhecendo as características, a química, a física, a geologia, nós conseguimos criar modelos e entender como é que o solo marciano é formado. Isso aí, gente, é um campo de estudos muito interessante chamado ciência planetária. Olha só, depois que você vai sempre colocando água, um dos segredos aqui para você ter um solo bem mais homogêneo, quer dizer, o ferro estar espalhado, a ferrugem estar espalhada em toda a areia, você fecha e sempre chacoalha, porque aí essa ferrugem vai conseguir se grudar melhor na superfície da areia. Olha só. Agora, você consegue perceber uma coisa bem interessante? Não é só a areia que ficou tingida, o saquinho também. O ar que está aqui dentro também está com a mesma coloração. Olha só, esse aqui que já está mais sequinho, que já está há mais tempo, dá para perceber melhor. Olha como ele fica escuro. O ar que está aqui dentro fica da mesma coloração da areia. As partículas de ferrugem, elas são tão fininhas, mas tão fininhas, que elas também ficam suspensas aqui no ar. E em Marte, esse efeito é muito, muito interessante. Não é só o solo que tem essa coloração, a atmosfera também. Observem essa foto, tirada em abril de 2021 pelo Perseverance. Olha só a superfície de Marte, que interessante. A foto tem apenas uma coloração, seja no solo, seja na atmosfera. Esse vermelho alaranjado, esse enferrujado. Pois é, o céu de Marte é também alaranjado. Isso, como demonstrado neste modelo que eu fiz para vocês, é a suspensão no ar das pequenas partículas de óxido de ferro, de ferrugem. Agora, por que será que essas partículas de ferrugem ficam tanto tempo suspensas na superfície? Elas não voltam para o solo. Bom, aí nós temos vários fatores que são mais características do planeta vermelho. Uma delas é a gravidade de Marte. Marte tem 38% da força gravitacional aqui da Terra. Por exemplo, aqui na Terra o valor da força gravitacional, da aceleração da força gravitacional, é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração gravitacional aqui da Terra. Em Marte, essa aceleração é de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que as partículas do solo, quando levantadas por alguma espécie de vento, aqueles dust devils, que são aqueles redemoinhos que passam na superfície de Marte, quando essa partícula é levantada, ela fica em suspensão no ar por muito mais tempo, por conta da baixa força gravitacional de Marte. E isso, futuros exploradores, pode ser sim um problemão nas suas expedições. Marte tem tempestades de areias constantes
e em escala global. O que isso quer dizer? Quer dizer que a poeira levantada em alguma parte do planeta pode sim se espalhar por toda a superfície do planeta. Dá uma olhadinha nessas imagens feitas pela sonda Mars Global Surveyor em 2001. Perceba a diferença entre as duas fotos. Na segunda foto, as feições da superfície de Marte simplesmente desapareceram, cobertas por essa nuvem global de poeira. Além da baixa gravidade, que eu acabei de falar para vocês, em Marte nós temos também a questão, como eu já disse, da baixa pressão atmosférica. Não é só sobre a água, né, o desaparecimento da água que a pressão atmosférica tem influência. E também tem influência com a quantidade de partículas que ficam suspensas, essa ferrugem que fica suspensa também no ar. A pressão atmosférica em Marte é menos de 1% da pressão aqui do planeta Terra. Falando em atmosfera, né, a gente está falando aqui em ferrugem suspensa no ar, mesmo que a gente criasse filtros super poderosos para limpar esse ar, tirar essas partículas de ferrugem, será que tem oxigênio para a gente respirar lá? A resposta é a seguinte: até tem, mas não tem. Mas teremos. Olha só, vou explicar tudo isso porque é bem confuso e a gente vai começar com a primeira parte da minha resposta. Até tem. Então vamos criar mais um modelo. O modelo agora é da atmosfera marciana. A gente vai entender como é que essa atmosfera é composta. Para fazer esse modelo, vocês vão precisar de alguma coisa muito interessante. Não sei se vocês conhecem. São essas bolinhas de gel. A gente costuma chamar de orbes. Dá uma olhadinha no que são essas tais bolinhas de gel. Elas têm que ficar aqui na água por enquanto. Olha só que interessante. Você consegue encontrar essas orbes, essas bolinhas de gel, em floricultura, em loja de jardinagem. E como é que você consegue encontrá-las? Já compra ele assim? Não, você vai comprar em saquinhos, onde as bolinhas têm este tamanho. Olha só que interessante, bem pequenininho. E aí você coloca em água e hidrata por algumas horas. E aí você vai ter estas bolinhas de gel aqui, tá bom? Para a nossa experiência, você vai usar 4 cores. Então você compra os saquinhos, são bem baratinhos, tá? Não deve passar de R$1, R$1,50. Um saquinho com orbes que vem 100 bolinhas. Então você compra 4 cores diferentes, porque a gente vai falar sobre a atmosfera marciana na composição com 4 gases diferentes. Então vamos começar. A primeira coisa que você tem que fazer, como eu já disse, é hidratar as bolinhas de gel. 4 cores, coloca num baldinho com água, deixa lá umas 8, 10 horas e aí elas vão ficar bem gordinhas e a gente consegue usar. Nós vamos usar essas orbes para mostrar a porcentagem de cada gás na atmosfera e a gente vai descobrir se tem oxigênio ou se não tem oxigênio na atmosfera de Marte. Então, pegando aqui o saquinho, igual daquele que a gente fez o modelinho do solo de Marte, a gente também vai usar para fazer a atmosfera de Marte. Então, nós vamos começar com o gás que está presente em maior quantidade na atmosfera de Marte. É o famoso gás carbônico, ou dióxido de carbono, o CO2. O que é um veneno aqui pra gente, lá é o gás que a gente encontra com maior abundância, com maior presença. E quanto de gás carbônico nós temos lá? Quanto de dióxido de carbono nós temos lá? Nós temos por volta de 95% de gás carbônico, de dióxido de carbono. Então, no nosso modelinho, nós vamos colocar 95 bolinhas de gel na cor que você escolher. Eu vou escolher aqui colocar na cor laranja, só pra gente poder, sempre que olhar o modelo, lembrar que esse modelo é um modelo da atmosfera de Marte. Mas não que o gás carbônico tenha essa cor não, hein, gente? Como a gente já falou, a coloração do ar alaranjado de Marte é por conta das partículas de ferrugem, tá? Então vamos lá. Colocando 95 bolinhas de gel da mesma cor aqui, eu vou usar a laranja. Então vamos lá.
4,95. Prontinho, gente. Claro que eu não mostrei tudo pra vocês, né? Mas está aqui. 95 bolinhas laranja, que aqui vão representar 95% do dióxido de carbono presente em Marte, do CO2. E aí, depois do dióxido de carbono, qual seria o próximo gás que está presente lá? Porque, né, com 95%, qual será o próximo? O próximo é o gás que tem em abundância aqui no planeta Terra, o nitrogênio. Só que lá, apenas 3% da atmosfera toda é composta por nitrogênio. Então eu vou usar 3 bolinhas aqui na cor azul, porque me lembra o azul do planeta Terra. De novo, gente, não é a cor do nitrogênio, é só uma lembrança. Então eu vou pegar aqui 3 bolinhas azuis que vão simbolizar os 3% de nitrogênio que nós temos em Marte. Olha só a diferença, já dá para sacar que aqui a prevalência mesmo é do gás CO2. Depois do nitrogênio, o que teremos lá? Bom, o que sobrou? 95% mais 3, 98% da atmosfera. Agora, o terceiro gás é um gás também presente na nossa atmosfera. É o gás argônio, com praticamente 1,8 de porcentagem de presença na atmosfera marciana. Então, nós vamos usar aqui, deixa eu ver, a cor verde para representar o argônio. Como é 1,8, eu vou colocar uma bolinha inteira e vou pegar uma bolinha aqui, ó, e tirar só um pedacinho dela. Pronto, olha só. Fiquei com 1,8 de argônio. Olha lá. Então estamos assim com a atmosfera marciana. 95 mais 3, 98, mais 1,8 dá 99,8. Tá faltando 0,2%. Do que será? Sim, 0,2% da atmosfera marciana é composta de oxigênio. Entendeu quando eu falei que tem oxigênio? Até tem. Então vamos lá, calma. 0,2 de oxigênio. Eu vou pegar aqui uma bolinha rosa, tá? Para ser o nosso oxigênio. Eu vou tirar um cotoquinho dela, vou tirar um pedacinho. Aqui, ó. Não consigo nem segurar. Para simbolizar o nosso 0,2 de oxigênio em Marte. Então, galera, essa aqui é a nossa atmosfera marciana. E aí, para terminar o nosso modelinho, você faz assim, ó, uma etiquetinha, tá? Com uma legenda, as porcentagens, e aí coloca aqui no seu modelinho, para que toda vez que você olhar, você saiba o que representa cada uma dessas bolinhas aqui. Agora, lembra que eu falei que, né, tinham 3 coisas lá na minha resposta. Quando eu perguntei se tinha oxigênio pra gente respirar, eu falei que tem, mas não tem. Então esse mais não tem, gente, é porque 0,2 de oxigênio é irrelevante numa atmosfera, é praticamente zero. Vamos dar uma comparada com o modelinho que eu já tinha feito aqui do planeta Terra? Olha só, lembra que o azul era o nitrogênio, né? Então no nosso planeta a gente fica com 78% de nitrogênio. O oxigênio para cá, pra gente, para ser necessário, é esse aqui, ó, 21%. 21% da nossa atmosfera é oxigênio, o que é muito suficiente para todos nós. Você acha que 0,2 a gente pode dizer que tem oxigênio? Dá uma comparada aqui. O interessante é que nos 2 planetas nós temos a presença desses 4 gases: nitrogênio, oxigênio, argônio e dióxido de carbono, nos 2 planetas. Só que as composições, a quantidade de cada um é que vai determinar se é um ar respirável para nós ou não. Então não é legal a gente ter esses 2 modelinhos aqui para comparar? Então, já que você vai hidratar esse mundo de bolinha, faz esse modelo tanto para Marte quanto para a Terra. E aí você consegue comparar as quantidades de cada um. Não é muito legal?
Agora, na minha resposta, além de eu falar que não tem, ou melhor, que tem, mas não tem, mas terá, o que será esse terá? Será que eu quis dizer que nós vamos ter o oxigênio abundante na atmosfera para respirar? Não foi bem isso. Na verdade, nós poderemos ter oxigênio para vocês, futuros exploradores, poderem respirar nas suas missões acima da superfície. Bom, é que uma das experiências que o Perseverance levou, a missão Marte 2020 levou para a superfície marciana, é o MOXIE. É uma sigla em inglês que quer dizer experimento para a utilização de recursos locais de oxigênio em Marte. O que essa tecnologia faz é muito interessante. Ela captura o gás carbônico, CO2, aquele que tem abundância na atmosfera de Marte, capturando esse gás e usando uma temperatura acima dos 800 graus Celsius, consegue quebrar a molécula de CO2, liberando o oxigênio. Em abril de 2021, os experimentos começaram lá na superfície de Marte e o MOXIE conseguiu produzir 5 gramas de oxigênio. Isso dá mais ou menos 10 minutos de respiração para um astronauta na superfície de Marte. E ter oxigênio em Marte não é única e exclusivamente para a respiração dos futuros exploradores. É claro que isso é de extrema importância, mas a gente precisa também de oxigênio para queimar o combustível dos foguetes, para a gente ir e voltar de Marte. Mas antes de pensar em voltar para a Terra, porque o que a gente quer mesmo é ficar lá, a gente precisa entender onde iremos ficar, onde faremos os nossos abrigos. Porque a gente já percebeu que a superfície de Marte não é o lugar mais amigável assim. Quer dizer, por conta do solo extremamente enferrujado, por conta da baixa pressão e temperatura, justamente pela atmosfera do planeta ser bem fininha, os raios, a radiação solar, ela entra com muito mais facilidade. Então, tudo isso causa um ambiente hostil e até mesmo estéril na superfície do planeta. Então, não seria o melhor lugar para a gente fazer o nosso habitat. E onde seria então? Voltaríamos a viver em cavernas. Eu sei que vocês já ouviram dizer que em Marte tem vulcões, certo? Na verdade, a maior montanha vulcânica em altura fica lá mesmo em Marte, é o Monte Olimpo, com 25 quilômetros de altura. Só para fazer uma comparação, o Monte Everest aqui no planeta Terra só tem 9 quilômetros de altura. E você também já ouviu falar que em Marte temos canyons super extensos e profundos. Na verdade, é lá que está o Vale Marineris. Com 4.000 quilômetros de extensão. Na verdade, se esse canyon estivesse aqui no planeta Terra, ele seria do tamanho dos Estados Unidos, de costa a costa. Vulcões, canyons. Agora, você sabia que em Marte temos também cavernas? Sim, assim como na Terra. E assim como na Lua, são os chamados tubos de lava. E é exatamente por conta da existência de vulcões que esses tubos de lava são possíveis de serem formados. Essas estruturas são extremamente interessantes de serem estudadas porque é lá que nós poderemos montar nossos habitats. Por que eu disse que os tubos de lava, essas cavernas subterrâneas, estão totalmente ligados à presença de vulcões no planeta Marte? Porque os tubos de lava são formados exatamente quando o vulcão expele essa lava, ela entra em contato com uma superfície mais fria, ela cria uma crosta, ela endurece por fora, só que por dentro ainda nós temos a lava derretida passando por ali. E assim que esse fluxo termina, nós temos uma crosta muito sólida, muito dura, com cavernas internas. Esses tubos de lava podem se formar de duas maneiras. Uma subterrânea, quer dizer, o vulcão não expele a lava para fora, e sim, ela vai escorrendo por dentro de canais subterrâneos, embaixo mesmo da superfície,
e depois que ela passa, você tem essas paredes solidificadas. E também pode acontecer de forma externa, quer dizer, ao expelir a lava para fora do vulcão, a lava vai escorrendo, fazendo esses rios, né, esses caminhos de lava e se solidificando por causa das baixas temperaturas da superfície do planeta. E como a gente sabe, Marte tem baixíssimas temperaturas, podendo solidificar a parte externa desse rio de lava, enquanto o interior dele ainda está quente. Tá muito difícil de entender todas essas explicações sobre formação de tubos de lava? Olha, até que não é tão complicado não. Nós vamos fazer um terceiro modelinho, só que esse você não vai poder guardar. Você vai ter que comer. Mostrando para vocês como é que se dá a solidificação da lava expelida por um vulcão. E aí a gente conversa mais um pouco sobre rios de lava, tubos de lava. Sabe o que você vai fazer agora? Pausa esse vídeo, corre no seu freezer e pega um potão de sorvete. Olha aqui, este aqui é o meu vulcão sorvete de chocolate. Então, nós vamos ver como é que a lava quente, aqui a minha cobertura de chocolate branco, vai se comportar quando entrar em contato com a superfície gelada dessa montanha, desse vulcão. E aí, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os tubos de lava. Dá uma olhadinha aqui. Bom, então, o nosso chocolate branco aqui vai ser a lava que vai escorrer nessa montanha. Lembra que eu falei para vocês que os tubos de lava têm duas formas de serem criados. Um é internamente, quer dizer, essa lava, ela não vai escorrer pelo vulcão, ela vai ser ejetada por pequenos furos que você pode encontrar na montanha, pequenas aberturas na montanha do vulcão. E aí criar essas cavernas lá dentro mesmo. E outra forma é externa. Então, quando essa lava sai da boca do vulcão, escorre pela superfície mais gelada e ela acaba endurecendo. Vamos ver. Então, essa lava, ela vai escorrendo pela boca do vulcão e ela vai trocando de temperatura, né? Quer dizer, ela tá bem quente e aí, então, ela vai escorrer numa superfície mais gelada. Eu tô indo aqui aos pouquinhos para vocês verem só aqui no início da boquinha. Daqui a pouco eu vou fazer um rio de lava aqui para vocês, ó. Mais um pouquinho aqui só para vocês verem o que acontece na superfície desse vulcão. Agora vamos despejar esse rio de lava? Vamos lá. Olha lá, a lava escorrendo, escorrendo. E vocês percebem que ela vem com uma velocidade grande aqui em cima, mas ela vai diminuindo a velocidade dela conforme ela vai chegando aqui para baixo. Porque, na verdade, ela já está perdendo temperatura. Olha lá. E ela já está endurecendo. Olha que interessante. E assim que essa lava vai descendo, ela vai criando rios de lava aqui, ó. Ela vai criando rios e eles vão se solidificando ao entrar em contato com a temperatura mais fria da atmosfera e da superfície. Só que dentro desse rio de lava, ainda aqui no nosso caso o chocolate, ele ainda está amolecido, porque lá dentro está mais quentinho. Aqui fora já está, ó, solidificado. Deixa eu colocar um pouquinho mais próximo aqui para vocês verem, ó. Já está solidificado, ó. Olha só, aqui ainda tá molinho, ó. Aqui no meio que eu furei aqui tá molinho. Mas aqui a parte externa já solidificou. A parte de baixo já solidificou também. Olha aqui, ó. Olha lá que interessante. Mas no meio desse mundo todo de chocolate ainda está quentinho. Então a gente vai ter a formação de uma parede externa e um solo bem fixo, bem rígido, para que a gente possa pisar. E no meio ainda nós temos essa lava passando e logo mais vai sobrar só
o oco, só a caverna. É assim que a lava se solidifica com a baixa temperatura da superfície marciana e da atmosfera também. Para vocês verem como essa superfície aqui, ó, ficou tão solidificada que eu consigo até ter uma estrutura aqui com ela, ó. Olha só, olha só. Extremamente solidificado. O que acontece é que muitas vezes essas rochas acabam colapsando, né? E é isso que a gente fala sobre o terreno de basalto vulcânico que temos em Marte. São essas formações. É exatamente esta parte aqui, ó, é a lava que se solidificou, uma lava extremamente rica em ferro, que se solidificou e criou também o solo de Marte. Então olha só como os vulcões têm tamanha importância nas formações das estruturas do planeta Marte. É assim que temos a formação dessas cavernas subterrâneas na subsuperfície do planeta Marte. Não só em Marte, como eu falei, mas na Terra temos tubos de lava incríveis que vocês podem visitar e sempre, obviamente, perto de formações vulcânicas e também na Lua. Inclusive, futuros exploradores de Marte e Lua, os tubos de lava, também serão os nossos abrigos lá na Lua. Porque esses túneis são muito amplos e seguros e é lá que a gente vai conseguir se proteger das baixas temperaturas da superfície marciana e também da radiação solar. Bom, então hoje no nosso Guia do Futuro Explorador de Marte, pudemos aprender muitas coisas sobre o nosso próximo destino. A localização, a distância, pudemos também conhecer o solo desse planeta rochoso, o que nós vamos encontrar quando pisarmos lá. Também pudemos conhecer a constituição da atmosfera, do ar que vai nos cercar. Podemos entender também que tem oxigênio, mas não é suficiente, mas teremos, quem sabe. E também onde faremos nossos abrigos, nos famosos tubos de lava. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês, futuros exploradores, entenderem mais ou menos o que vão esperar quando chegar lá, porque nada mais terrível do que cair de paraquedas num lugar sem saber o que vai encontrar. Em falar de cair de paraquedas, vocês sabiam que em Marte os paraquedas... Não, peraí, esse vai ficar para um outro episódio dos Futuros Exploradores. Eu espero vocês numa próxima vez, num próximo bate-papo. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários perguntas sobre Marte, porque eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Olha só, a gente se vê lá, hein? Beijos, tchau, tchau!